Olá, esse é o seu canal Chegou a Hora e eu sou o Jonathan Conceição. Estou aqui para lhe apresentar temas sobre profecias, temas atuais, mas estamos nessa sequência de estudos sobre o livro de Daniel. Você já percebeu que iniciamos lá atrás numa introdução, depois vimos capítulo 1, 2, 3, 4 e assim fomos prosseguindo nesse estudo? E finalmente chegamos no capítulo 11, e o capítulo 11 é um pouco mais complexo. E a gente foi dividido em partes, e estamos aqui na parte número 9, nesse estudo sobre Daniel e o grande conflito. E muita gente tem cobrado de mim. Pastor, o senhor não gravou mais, o que aconteceu? Não tem sido fácil gravar novos vídeos, tem sido um pouco complicado, mas aqui está mais um, e vamos tentar chegar ao final do livro de Daniel. E se você não assistiu os episódios anteriores, por favor, assista e deixe aí o seu like, o seu positivo, para ajudar o crescimento do canal, não é verdade? Se não é inscrito, se inscreva, não custa nada, né? Acione aí esse sininho das notificações e faça parte desse grupo que gosta de estudar as profecias da Bíblia Sagrada, né? Isso é muito importante. Vou ficar muito feliz se você deixar aí o seu like e o seu comentário também. Está bem? Bom, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu sempre tenho dito que é importante orarmos pedindo sabedoria. Sabedoria que vem através do Espírito Santo e abre a nossa mente ao entendimento da Palavra de Deus. Ore comigo. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aqui estão os Teus filhos, dispostos a estudar as profecias da Bíblia Sagrada. Te peço a orientação do Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, esteja ao nosso lado, nos abençoe, Senhor. Que possamos compreender a Tua vontade e aceitá-la para a nossa vida. Eu te peço uma bênção especial para o estudo de hoje. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu tenho dito a vocês, aliás, o nome é Daniel e o grande conflito, né? E a gente vem vindo aí nesse conflito ao longo das eras. Mas especialmente Daniel capítulo 10 fala de uma grande guerra, um grande conflito. E quando chegamos em Daniel 11, verso 39, eu dei uma quebrada ali, né? Quebrei um pouco o nosso estudo, porque vimos que ali que o inimigo de Deus, o inimigo do Criador, o inimigo das criaturas de Deus, que lá no livro do Apocalipse é chamado de diabo e Satanás, ele tem se manifestado ao longo da história da Terra. Só para lembrar, Daniel capítulo 11, verso 39. Leia comigo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que reconhecerem multiplicar-lhes-á a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Vejam que esse Deus estranho, ele dá poder, ele dá honra, e os reinos, os poderosos da terra, passam a adorá-lo para receber esse poder, essa fama, esse dinheiro, esse reino. Esse mesmo Deus estranho fez isso com Jesus. Sim, está lá em Mateus capítulo 4, no verso 8 e 9. Vamos ler. Diz assim: Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Quem é esse Deus estranho, então? Já descobriram, não é verdade? É o inimigo de Deus, que em Apocalipse capítulo 12 é chamado de diabo e Satanás. E ali em Apocalipse 12 nos informa que essa batalha se iniciou no céu. Tudo começou ali no céu, onde Jesus, que no Apocalipse é chamado de Miguel, que é o oponente do dragão, ou seja, o diabo e Satanás. Veja, leiam comigo aí, Apocalipse 12, 7 e 8, diz assim:
Houve batalha no céu. Miguel é Jesus, né? E os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E o verso 9, então, indica o que aconteceu com esse dragão. E quem é ele também? Aparece lá dizendo: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí aparece a palavra diabo, que significa enganador, e aparece a palavra Satanás, que significa adversário. E por trás dos bastidores existe aí uma grande guerra. A guerra do bem contra o mal, a guerra de Miguel contra o adversário, né? A guerra de Jesus contra Satanás. Essa guerra acaba afetando a todos nós que vivemos aqui no planeta Terra. Então, quem seria esse Deus estranho? Está na cara, né? É o próprio Lúcifer, o próprio diabo, né? E ele tem se manifestado ao longo da história, e nós temos visto isso especialmente quando estudamos Daniel 10, 11, né? Nós estamos aí estudando esse Deus estranho, e eu acredito que essa reflexão sobre a atuação do diabo, do dragão, ao longo da história, vai nos ajudar a ter uma visão melhor do final do Daniel capítulo 11. Nós chegamos aí no verso 39, mas falta o 40 até o 45, e na verdade o 12 inteiro, capítulo 12, né? Então, nós temos aí, para entender o grande conflito, que é descrito em Daniel 10, 11 e 12, a gente tem que entender um pouco qual é a atuação de Lúcifer, esse anjo do mal, como ele atuou ao longo das eras, né, aqui na Terra, para entendermos. E a gente sofre as consequências, né? Tudo começa antes da criação da Terra, e ao longo de todo esse tempo, esse anjo caído aqui na Terra tem se manifestado e atrapalhado a vida de tanta gente, não é verdade? Aí o mundo é criado, nós temos a criação da Terra, perfeita, maravilhosa, mas a serpente se manifesta ali, né? Apocalipse 12 chama de a antiga serpente, porque enganou a Eva e o pecado entra na Terra. A Bíblia, na verdade, diz que com o pecado a nossa Terra ficou contaminada. O que aconteceu? A morte entrou, pessoas começaram a morrer, animais começaram a morrer, as plantas começaram a morrer, a morte entrou aqui. O homem passou a envelhecer e morrer, não é? E aí Deus começou então, ou colocou em prática um plano que ele tinha chamado plano da redenção. Romanos 5, verso 12, Paulo diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Felizmente a salvação também veio através de Jesus Cristo, não é? Mas Lúcifer, que lá no Apocalipse, como lemos, é chamado de antiga serpente, o dragão, diabo, Satanás, ele continua com seu plano de enganação. E Ellen White diz que essa enganação, esse engano, né? Na verdade, ela fala destruição e engano, porque é isso que o diabo faz, né? Ele destrói, ele veio para matar, destruir, enganar, não é? Ela diz que isso já acontece por quase 6.000 anos. Lá no livro Grande Conflito, ela diz assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada onde? No céu, e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Ele tem usado indivíduos, como foi o caso de Eva, né? Como foi o caso do filho de Eva, de Caim, para matar o seu irmão. E a população da terra foi se tornando cada vez mais violenta por causa da influência de Satanás, e Deus teve que intervir nesse mundo violento através do dilúvio, a destruição do planeta Terra. E nós colocamos então que esses dois primeiros 1.000 anos é chamado de a Era dos Patriarcas, vai mais ou menos desde a época da criação até a época em que viveu Abraão.
cerca de 2000 anos, nesse início, a era dos patriarcas. E nós vimos então como Satanás, a antiga serpente, começou a utilizar os reinos, os governantes, para dominar sobre a terra. Ele se diz o príncipe deste mundo, né? Na verdade, Jesus disse que ele era o príncipe deste mundo. Ele dominou sobre o Egito, sobre a Babilônia e vários outros reinos do passado. E eu comecei a colocar essa sequência aqui numa linha do tempo. Se vocês não assistiram, voltem lá e assistam, né? E nós estamos então aí em 2025, já quase 6.000 anos de pecado em que esse anjo rebelde tem procurado destruir as pessoas, destruir o planeta, enganar as pessoas, trazendo a mentira e a verdade vai ficando por terra, não é? Ele sempre age assim nas sombras, né? Ele é o Deus das trevas, um Deus estranho. Por isso que nós vimos ele se manifesta em sociedades secretas, nas trevas, na escuridão. E nós utilizamos aí uma sequência apresentada por Gary K. no seu livro Em Rota para a Ocupação Global, e temos visto o inimigo do Criador se manifestando em diferentes grupos de pessoas. Em alguns casos são chamados de sociedades secretas ou sociedades discretas. Este livro, esse autor, ele apresenta então uma agenda secreta que o inimigo tem para tentar unificar o planeta numa nova ordem, né, do mundo, nova ordem do planeta Terra, né? E ele apresenta dentro desse livro como surgiram essas antigas religiões de mistérios, essas sociedades secretas, né? Inicialmente, essas religiões se iniciaram na Babilônia, no Egito, na Índia, na Pérsia, na Grécia, e todas elas eram formas de panteísmo, adoravam animais, né? Mas também havia aquelas que estavam bem ligadas ao demônio mesmo. A bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação. Aparece aí o espiritismo, as práticas ocultas, e até mesmo as religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, todos usados pelo inimigo. E aí começa a colocar no livro, e eu fui trazendo para vocês essa sequência, né, de algumas dessas sociedades que foram sendo usadas por essa antiga serpente. O cabalismo, o gnosticismo, os cavaleiros templários, os rosacrucianos, a maçonaria, os Illuminati, né? E a gente explicou bem essa questão do cabalismo num vídeo anterior que você pode assistir, que vem em uma sequência, chegando na época dos judeus procurando atrapalhar o povo de Deus com essa teoria que é usada até hoje. Mas essa teoria não é teoria divina. Infelizmente tem veneno da serpente aí, né? Então chegamos a Israel mais ou menos 2000 anos, né? Começa ali com Jacó, que o nome é mudado para Israel, e temos esses 2000 anos mais. E nós vemos depois do cabalismo, vimos o gnosticismo, que vocês também podem dar uma olhada no vídeo anterior, e vendo como a serpente vai colocando ali o seu veneno, a sua doutrina. 4.000 anos de engano, 4.000 anos de destruição, né? E aí vem Jesus para tentar corrigir tudo isso, dentro do plano da redenção, né? Dentro do plano da redenção. Depois vimos aí os cavaleiros templários, que surge ali um pouco próximo ali às cruzadas, né? E presentes também dentro de Daniel capítulo 11, né? Quem são eles, o que fizeram, acabaram se enriquecendo, se tornaram os banqueiros do mundo, né? Depois a Ordem Rosa Cruz, muito ligada ao misticismo egípcio. Na verdade, veneram muitas das coisas que os egípcios veneravam, ou seja, doutrina de serpente. O veneno da serpente está presente ali também. Por isso que Ellen White diz que, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na terra. Quando estudamos Daniel 2, a gente pôde perceber a influência satânica sobre os reinos.
né? Os diferentes impérios. Você se lembra de Daniel capítulo 2, cabeça de ouro, né? Lembram disso? Simbolizando ali a Babilônia. Depois tivemos ali o peito de prata, cada um representando o reino, até que os reinos se dividem aos pés da estátua, e estamos aguardando apenas a volta de Jesus, que é o império eterno, né? Quando Cristo voltar, ele vai fundar um império eterno. E depois nós temos os animais, em Daniel capítulo 7, simbolizando a mesma coisa, mas com mais detalhes. Nós temos ali o leão, temos o urso, simbolizando a Medopérsia, e depois vem a Grécia, com esse leopardo. Os detalhes a mais ficam por conta dos símbolos. Leopardo com 4 cabeças, porque o Império Grego se dividiu. Volte lá e assiste novamente Daniel 7. Chega um momento que vem Roma, um animal terrível, espantoso, que persegue o povo de Deus, né? Os países se dividem, os chifres desse animal terrível. Depois um período longo, né, de 1260 anos, e nós estamos aqui, em 2025, quase 6.000 anos de pecado. Eu sugiro que você assista um pouquinho os vídeos anteriores do capítulo 7, Daniel capítulo 8. Mas houve um período na história em que o imperador romano chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Eu digo se converteu entre aspas porque ele trouxe do paganismo um monte de erro para dentro da igreja. E a igreja começou a se contaminar, né? E nós vimos em Daniel capítulo 11, dos versos 21 a 39, a referência à Roma papal, indo do ano 538 até o ano 1798 depois de Cristo, um período de 1260 anos, que aparece em Daniel e aparece também no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12. Esse período é o período que o Roma papal dominaria sobre a Terra. Mas o que aconteceu em 1798? Vocês já estudaram. Napoleão destitui o Papa através do seu general Berthier, né? E parece que o papado ia desaparecer. Não desapareceu porque Apocalipse 13 já dizia que essa ferida seria curada. Nós vamos estudar um pouco sobre isso em um vídeo mais à frente, né? Então temos esse período de Roma papal. E Roma papal assumiu praticamente o trono romano, absorveu muita coisa de Roma, adotou inclusive o nome Igreja Católica Apostólica o quê? Romana. Adotou até o título do imperador romano. O imperador romano era chamado Pontífice Máximo. Notem aí atrás dele escrito aí Pontífice Máximo. E o papado adota a mesma coisa. Você tem aí na moeda papal Pontifex Máximo, um Papa Francisco, né? O que é um pontífice máximo? É aquela ponte entre a terra e Deus. Mas essa ponte é Jesus Cristo, não é um papa, não é um padre, não é um pastor, não é? Mas, então, assumiu isso vindo lá de Roma. Na verdade, eu acho interessante essa ilustração que eu coloquei aqui. A pessoa fez um desenho onde aparece Satanás como o rei dos impérios, né? E ele colocou os impérios e o que Satanás dá para as pessoas. A fama, o dinheiro, o poder, né? E chega um momento que vai ter o anticristo. É o momento final. E o diabo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E hoje em dia muita gente faz pacto com o inimigo, recebendo fama, recebendo dinheiro. E, infelizmente, é, não sabem que estão perdendo a vida eterna e as bênçãos que vêm do verdadeiro Criador. Né? O dragão continuou atuando através de um líder, através de pessoas, através do poder dos papas. Né? E chega um momento em que há uma divisão na igreja. Existem pessoas boas ali dentro que não estão contentes com o que a igreja está acontecendo, o que está acontecendo dentro da igreja. E há então o período protestante, pessoas começam a protestar. E um protestante famoso é Lutero, porque ele chega na igreja dele e ele coloca ali em Wittenberg as suas teses contra a igreja, ou que a igreja católica vinha pregando. O intuito dele era
purificar a igreja, né? Fugir das tradições do paganismo, voltar-se somente para a Escritura, a palavra de Deus, e a perseguição então foi intensa. Muitos membros da Igreja Católica abandonaram a Igreja Católica e foram para o protestantismo, seguiram a Lutero. Eu estou dizendo Lutero, mas teve outros reformadores também, né? E a Igreja Católica, então, teve que lançar a Contra-Reforma, trazer aqueles membros de volta para dentro da Igreja. Então, no século XVI, nós temos, então, aí o início da Contra-Reforma. Tentar trazer de volta as pessoas que tinham saído da Igreja. E aí surge uma sociedade que eu vou chamar de discreta, que passa a atuar contra a reforma, um verdadeiro exército para combater os protestantes. Mas essa ordem não ficou só naquela época. Ela continuou e segue até os dias de hoje. Por isso que o título do programa de hoje é Os Jesuítas e o Dragão. É essa ordem, a ordem dos jesuítas, que vamos nos dedicar hoje. Tá bom? Eu vou utilizar muitas citações aqui, para que não seja eu falando, mas vocês vão tirar as suas próprias conclusões, tá bem? Bom, nós vimos então essa sequência aí, não é? Das antigas religiões de mistérios, que veio o cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários, rosacrucianos, e aí vem a maçonaria, Illuminati, que eu não falei ainda, mas a gente vai falar ainda aqui dentro de um programa. Da maçonaria vem a sociedade teosófica, também surge ali muitas seitas no século XIX, não é que a seita veio da maçonaria, mas o seu líder era maçônico, então trouxe a influência maçônica muitas vezes para dentro da sua igreja, né? E finalmente veio o movimento da Nova Era, também vindo aí nessa ligação, por isso que faz uma ligação com o quê? Com ali o espiritismo, as práticas ocultas, o hinduísmo, o budismo, ou seja, acaba uma coisa estando ligada com a outra. Nós vimos que de Babilônia surge lá o cabalismo, de um lado, e aí vai para o gnosticismo, que foi criado por Simão Magos, que de acordo com Elifas Levi se tornou o feiticeiro de Nero, isso está lá na História da Magia, na página 189. Também surge ali as sociedades islâmicas, mesma época dos templários aí, né? Os ismaelis, os camatistas, os fatimidas, os drusos, assassinos. Essas sociedades sendo usadas pelo inimigo, infelizmente, não é? E acaba tendo alguma ligação ali, os templários acabam bebendo daquela doutrina daquelas pessoas ali também, né? Vem aí os rosicrucianos e, na sequência, surge aí na época da Contra-Reforma os jesuítas, que acabam também, em certos momentos, se ligando um ou outro com a maçonaria. Vamos falar então um pouco sobre essa ordem dos jesuítas, tá bom? O líder atual dos jesuítas é o padre Arturo Sosa. Ele foi eleito como 31º general superior da Sociedade de Jesus. Uma coisa interessante que eu devo dizer aqui, eu estou tirando essa informação direta da página web dos jesuítas. Então são informações públicas, né? Eles são uma ordem guerreira, então eles têm um general. Lembrem-se, essa ordem foi criada para combater quem? Os protestantes. Então você fala assim, puxa vida, mas eu sou protestante. É uma ordem contrária a você. Foi criada para isso, né? Então temos aí o general deles, o padre Arturo Sosa, 31º general superior da Sociedade de Jesus. E aqui você pode ver o padre Arturo Sosa com o Papa Francisco. O Papa jesuíta normalmente é chamado de Papa Negro, porque ele usa essa batina escura, enquanto o Papa da Igreja Católica usa uma batina branca, então é o Papa Branco. Então tem o Papa Branco e o Papa Negro. Mas é interessante que este Papa atual, ele é jesuíta. Vejam ele aqui com a batina utilizando o símbolo jesuíta.
Então nós temos agora os dois papas, tanto o Papa Negro quanto o Papa Branco, são jesuítas. E lembre-se, essa ordem, ela surgiu para combater os protestantes. Impressionante, né? Na revista Jesuits Magazine, do ano passado, trouxe o seguinte artigo: no dia 13 de março de 2013, a fumaça branca saiu da chaminé do conclave papal, significando que o cardeal Jorge Mário Bergoglio, de Buenos Aires, havia aceitado sua nomeação canônica. O mundo teve seu primeiro Papa jesuíta. Uma surpresa para muitos, ele não era muito conhecido nem mesmo entre os seus colegas jesuítas. Então nós temos aqui o primeiro Papa jesuíta. Qual o significado disso? É mais um cumprimento profético? E aí você deve estar se perguntando, mas quem realmente são os jesuítas? Como é que eles surgiram? O que eles fazem? Aonde eles estão presentes? Bom, eu não tenho como responder todas essas perguntas, mas algumas delas vão ser respondidas aqui, e eu vou ler algumas citações, e vocês vão tirar as suas conclusões se eles estão sendo ou foram usados pelo dragão ou pela serpente. Tá bom? Bom, um pouco da história. A Companhia de Jesus, em latim, Societas Jesu, por isso que aparece o SJ na frente do general, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inho Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por bula papal em 1540. Inácio de Loyola escreveu as Constituições Jesuítas adotadas em 1554, que deram origem a uma organização rigidamente disciplinada e guerreira. Preste atenção, guerreira. Como se de uma primitiva ordem de cavalaria se tratasse, enfatizando a absoluta abnegação e a obediência ao Papa e aos superiores hierárquicos. E aí tem uma palavra em latim, né, uma frase, que significa disciplinado como um cadáver, nas palavras de Inácio de Loyola, né? E o juramento jesuíta é complicado, hein? Dá uma olhada, eu não vou pôr todo não, só um pedacinho para vocês verem. Olha o que diz o juramento jesuíta. Uma pessoa, quando vai ser jesuíta, ele tem que fazer esse juramento. A pessoa jura: além disso, prometo e declaro que quando a oportunidade se apresentar, farei e travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente contra todos os hereges, protestantes e liberais, como sou instruído a fazer, para extirpá-los e exterminá-los da face da terra, e que não pouparei idade, sexo ou condição, e que vou enforcar, desperdiçar, ferver, esfolar, estrangular e enterrar vivos esses hereges infames, e por aí vai. Tem umas coisas terríveis aí que eu nem sei se pode falar isso aqui na nossa plataforma. Aqui, né? E aí tem a estátua no Vaticano, onde Loyola aparece e ele está pisando a cabeça de quem? De um protestante. A coisa é complicada, hein? Vocês viram a promessa ali? O Papa Francisco fez aquela promessa ali. Se ele é jesuíta, né? O general jesuíta também fez aquela promessa ali. Parece muito bonzinho na sua fala, tudo mais. Prometeu, os dois fizeram essa promessa. Esse juramento jesuíta, né? E aí, dentro da página web dos jesuítas, tem algumas informações sobre eles, sobre quem são os jesuítas, né? Então, sobre
sobre o fundador. Diz assim, que o fundador é Inácio de Loyola, que era um soldado espanhol e aristocrata que estabeleceu a Sociedade de Jesus, conhecida como Jesuítas, em 1540, e ele deu esse nome, não é? Ele ensinou também a alguns exercícios espirituais para eles. E também informa esse artigo que no Canadá e nos Estados Unidos existem cerca de 2.600 jesuítas. O que mais que aparece nesse artigo? Que eles têm também escolas, 2.300 escolas em 67 países, então eles treinam pessoas. Então você vai encontrar pessoas de destaque no governo, no parlamento, em posições de liderança, que lá no fundo do seu coração são jesuítas. São cerca de 17.000 pessoas trabalhando para os jesuítas, né? E aí é informado também que o Papa Francis, ele entrou para a ordem em 1958, em 69 foi ordenado como sacerdote, em 2013, o primeiro Papa eleito, e depois da sua eleição para o papado, o Papa Francis disse: "Eu sinto que sou um jesuíta em minha espiritualidade. Eu ainda penso como um jesuíta." O que diz o juramento dos jesuítas? É, é um soldado, né? Eu, eu ainda penso como um jesuíta. A qualquer momento ele pode usar aquele juramento, né? A qualquer momento. E nessa revista jesuíta do outono e inverno do ano passado, diz assim: apenas 250 anos atrás, os jesuítas corriam o risco de serem expulsos da existência. O Papa Clemente XIV suprimiu formalmente a ordem, forçando seus membros em todo o mundo a renunciar aos seus votos e ir para o exílio. Após 41 anos de supressão, em 7 de agosto de 1814, a fraternidade foi restaurada pelo Papa Pio VII. Considerando as circunstâncias da época, teria sido difícil imaginar um Papa jesuíta. No entanto, em 13 de março de 2013, fumaça branca saiu da chaminé do conclave papal, significando que o cardeal Jorge Mário Bergoglio, de Buenos Aires, havia aceitado sua nomeação canônica. O mundo teve seu primeiro Papa jesuíta, uma surpresa para muitos. Então vejam vocês que houve um momento na história que o papado decidiu acabar com a ordem, porque a ordem começou a se tornar muito perigosa. Que coisa, né? Nós temos um livro chamado Instruções Secretas dos Jesuítas, página 141. Diz assim: contribuirá um pouco para nossa vantagem se, com cautela e sigilo, fomentarmos e aumentarmos as animosidades que surgem entre príncipes e grandes homens, a tal ponto que podem enfraquecer-se uns aos outros. Isso aí diz, você lê guerra, tá? Guerra. Então você estimula um lado aqui e fomenta a guerra para enfraquecer aqueles poderes. Mas se houver alguma probabilidade de reconciliação, então, o mais rápido possível, vamos nos esforçar para ser mediadores para que outros não nos impeçam. E também, então, vai ser aquele tipo de bajulador que vai tentar e dizer: olha, produzir a paz. Ele causou a guerra, ou eles causaram a guerra, e dizem que eles produziram a paz. Existe um outro livro chamado Papa Negro, The Black Pope. Na página 86 diz assim: finalmente que todos com tal astúcia ganhem ascendência sobre príncipes, nobres e magistrados de todos os lugares, para que estejam prontos à nossa disposição, até mesmo para sacrificar seus parentes mais próximos e amigos mais íntimos, quando for para o nosso interesse e vantagem. Vocês perceberam isso aqui? Então você pode até desejar a morte aí do seu parente mais próximo, se for para a vantagem da ordem. Que coisa impressionante.
Um outro livro, Instruções Secretas dos Jesuítas, página 39, também na página 143, algumas citações. Príncipes e pessoas de distinção em todos os lugares devem, por todos os meios, ser administrados de modo que possamos ser seus ouvidos, e isso facilmente protegerá seus corações. Por esse caminho, todas as pessoas se tornarão nossas criaturas e ninguém se atreverá a dar à sociedade a menor inquietação ou oposição. Finalmente, a sociedade deve se esforçar para efetuar pelo menos isso. E tendo obtido o favor e a autoridade dos príncipes, aqueles que não os amam, pelo menos os temam. Então, se não for por amor, vai ser por temor. Por isso que eles acabaram sendo, como é que se diz, cancelado na ordem, né? Mas depois foi de novo restituída, né? Nós temos aí um outro livro, que é O Plano Secreto da Ordem, página 134, onde Michelangelo Tamburini, que foi o 14º superior geral ou general da Companhia de Jesus, ele dizia assim: veja, senhor, dessa Câmara eu governo não apenas Paris, mas a China. Não apenas a China, mas todo o mundo, sem que ninguém saiba como eu faço isso. Então, soldados em várias partes do mundo. Eles estão presentes no mundo todo. Quem é que veio ao Brasil junto ali com aqueles primeiros descobridores? Jesuítas, né? Sempre do lado de um governante, né? O Papa Clemente XIV, que viveu do ano 1705 a 1774, ao assinar a bula de supressão e extinção dos jesuítas, ele disse assim: a supressão está consumada, não me arrependo dela, tendo apenas resolvido sobre ela depois de examinar e pesar tudo, e porque achei necessário para a igreja. Se não fosse feito, eu faria agora, mas essa supressão será minha morte. Ele fez a supressão, mas tinha medo de morrer, de ser assassinado. A história diz, num livro chamado Nas Pegadas dos Jesuítas, na página 227 e 228, o Papa Clemente XIV conhecia muito bem os jesuítas e que eles iriam matá-lo. Ele estava certo, ele foi envenenado. Uma camponesa disfarçada conseguiu entrar no Vaticano, ofereceu ao Papa um figo com veneno. Clemente XIV gostava muito dessa fruta e a comia sem hesitação. No mesmo dia, os primeiros sintomas de doença apareceram e, a seguir, uma inflamação violenta dos intestinos. Convencido de que estava envenenado, disse: ai de mim, eu sabia que eles iriam me envenenar, mas eu não esperava morrer de maneira tão lenta e cruel. Que coisa, hein? Em 1814, o Papa Pio VII restaurou a ordem jesuíta após o Congresso de Viena restaurar a velha ordem política da Europa. O clima político havia mudado e os monarcas que pediram a supressão dos jesuítas não estavam mais no poder. O Papa Pio VII emitiu a bula papal Sollicitudo Omnium Ecclesiarum em 31 de julho de 1814, restaurando a Companhia de Jesus às suas províncias anteriores. Olha o que diz aí o Napoleão Bonaparte, foi imperador lá da França, né? Ele diz assim: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um mero pai abade de um mosteiro. E o objetivo dessa organização é poder. Poder em seu exercício mais despótico, poder absoluto, poder universal, poder de controlar o mundo pela vontade de um único homem. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e, ao mesmo tempo, o maior e mais enorme dos abusos. Isso disse o Napoleão Bonaparte. E ele diz mais, aparece no livro 50 anos na Igreja de Roma. Dizia Napoleão: o general dos jesuítas insiste em ser mestre soberano sobre o soberano. Onde quer que os jesuítas sejam admitidos, eles serão mestres, custe o que custar.
Sua sociedade é por natureza ditatorial e, portanto, é o inimigo irreconciliável de toda autoridade constituída. Todo ato, todo crime, por mais atroz que seja, é uma obra meritória, se cometido pelo interesse da sociedade dos jesuítas ou por ordem do general. Que coisa impressionante, né? Aí nós temos uma outra pessoa chamado Adam Weishaupt. Ele é um filósofo jesuíta e ele fundou a Ordem Illuminati. Lembra que eu falei que estava ligado à maçonaria? Interessante, né? E olha o que ele dizia disso, ele que foi um jesuíta. E fundou também a Ordem Secreta, a Ordem Illuminati. Diz assim: o grau de poder que os representantes da Companhia de Jesus puderam atingir na Baviera era quase absoluto. Os membros da ordem eram os confessores e preceptores dos eleitores. Portanto, eles tiveram uma influência direta sobre as políticas do governo. A censura da religião havia caído em suas mãos ansiosas, na medida em que algumas das paróquias foram obrigadas a reconhecer sua autoridade e poder, para exterminar toda influência protestante e tornar o estabelecimento católico completo. Eles tomaram posse dos instrumentos da educação pública. Temos aqui o Marquês de Lafayette, que era um homem público, um general francês. Ele dizia: é minha opinião que, se as liberdades desse país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, será pela sutileza dos padres jesuítas católicos romanos, pois eles são os inimigos mais astutos e perigosos da liberdade civil e religiosa. Eles instigaram a maioria das guerras da Europa. Interessante, hein? Depois temos aqui Samuel Morse, foi inventor do telégrafo, né? Ele dizia: eles são jesuítas. Essa sociedade de homens, depois de exercer sua tirania por mais de 200 anos, finalmente se tornou tão formidável, ameaçando toda a subversão de toda a ordem social, que até mesmo o Papa, cujos súditos devotados eles são e devem ser, pelo voto de sua sociedade, foi obrigado a dissolvê-los. Eles não foram suprimidos. E o Papa Pio VII, simultaneamente com a formação da Santa Aliança, reviveu a ordem dos jesuítas em todo o seu trabalho. E ele segue dizendo: de seu voto de submissão restrita ao soberano pontífice, eles foram apropriadamente chamados de guarda-costas do Papa. E os americanos precisam ser informados sobre o que são os jesuítas? Eles são uma sociedade secreta, uma espécie de ordem maçônica, com características superadicionadas de odiosidade, revoltante e 1000 vezes mais perigosa. Eles não são apenas sacerdotes ou de um credo religioso, eles são comerciantes, advogados, editores e homens de qualquer profissão, sem distintivo externo. Eles estão em toda a sua sociedade. Isso quem disse foi o Samuel Morse, viu? Está registrado, e é história. E ele segue dizendo: eles podem assumir qualquer caráter, o de anjos de luz ou ministro das trevas, para realizar seu único grande fim, o serviço para o qual são enviados. Qualquer que seja esse serviço, eles são todos homens educados, preparados e jurados para começar a qualquer momento e em qualquer direção e para qualquer serviço, comandados pelo general de sua ordem, vinculados a nenhuma família, comunidade ou país, pelos laços comuns que unem os homens, e vendido por toda a vida à causa do romano pontífice. E ele segue dizendo: Samuel Morse. E quem são esses agentes? Eles são, em sua maioria, jesuítas, uma ordem eclesiástica proverbial em todo o mundo por astúcia, duplicidade e total falta de princípios morais, uma ordem tão habilidosa em todas as artes do engano, que mesmo os países católicos na própria Itália tornou-se intolerável e o povo exigiu sua supressão. Esse foi o Samuel Morse que falou, viu? Não sou eu que estou falando. Eu estou lendo aqui algumas citações de pessoas famosas e importantes no mundo,
E vocês tirem suas conclusões aí, né? Vocês tirem as suas conclusões. Eu vou colocar aqui uma citação de Abraham Lincoln. Sabe quem foi Abraham Lincoln? Sabe, né? Presidente dos Estados Unidos, foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele dizia assim: esta guerra, a Guerra Civil Americana, que aconteceu lá de 1860 a 1865, nunca teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Devemos ao papado vermos agora nossa terra avermelhada com o sangue de seus filhos mais nobres. Embora houvesse grandes diferenças de opinião entre o Sul e o Norte sobre a questão da escravidão, nem Jeff Davis, nem qualquer um dos principais homens da Confederação teriam ousado atacar o Norte se não tivessem confiado nas promessas de quem? Dos jesuítas. De que sob a máscara da democracia, o dinheiro e as armas dos católicos romanos, até mesmo as armas da França estavam à sua disposição se nos atacassem. Isso aparece no livro A Conspiração Papal Exposta, na página 483. E segue dizendo o livro. Fala de Abraham Lincoln. Os protestantes do norte e do sul certamente se uniriam para exterminar os padres e os jesuítas se pudessem aprender como os padres, as freiras e os monges, que diariamente desembarcam em nossas costas sob o pretexto de pregar sua religião, nada mais são do que os emissários do Papa, de Napoleão III e de outros déspotas da Europa, para minar nossas instituições, alienar os corações de nosso povo de nossa Constituição e nossas leis, destruir nossas escolas e preparar um reino de anarquia aqui, como fizeram na Irlanda, no México, na Espanha e onde quer que haja pessoas que queiram ser livres. Segue ele dizendo: estou tão feliz em encontrá-lo novamente, disse ele. Você vê que seus amigos, os jesuítas, ainda não me mataram. Mas eles certamente teriam feito isso quando eu passasse por sua cidade mais devota, Baltimore. Se eu não tivesse derrotado seus planos passando incógnito algumas horas antes que eles me esperassem. Novos projetos de assassinato são decretados quase todos os dias, acompanhados de circunstâncias tão selvagens que trazem à minha memória o massacre de São Bartolomeu e a conspiração da pólvora. E segue Abraham Lincoln dizendo no livro A Conspiração Papal Exposta: sentimos em sua investigação que eles vêm dos mesmos mestres na arte do assassinato, os jesuítas. Tantas conspirações já foram feitas contra a minha vida que é um verdadeiro milagre que todas tenham falhado, quando consideramos que a grande maioria delas estava nas mãos de habilidosos assassinos católicos romanos, evidentemente treinados pelos jesuítas. Eu sei que os jesuítas nunca esquecem nem abandonam, mas o homem não deve se importar como e onde morre, desde que morra no posto de honra do dever. Essas são palavras de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Vamos ver uma outra citação, essa de Thomas Harris. Foi um general e médico durante a Guerra Civil. Olha o que ele diz. A organização da hierarquia católica romana é um completo despotismo militar do qual o Papa é o chefe ostensivo. O Papa Negro é o chefe da ordem dos jesuítas e é chamado de general. Ele não apenas tem o comando de sua própria ordem, mas dirige e controla a política geral da Igreja Católica Romana. Ele é o poder por trás do trono e é o verdadeiro chefe potencial da hierarquia. Não há independência de pensamento ou de ação em suas partes subordinadas. A obediência implícita e inquestionável às ordens dos superiores e autoridade é o dever juramentado do sacerdócio de todos os graus. Parece que os jesuítas tinham em mente, desde o início da guerra, a Guerra Civil Americana,
encontraram uma ocasião para tirar a vida através do assassinato do senhor Abraham Lincoln. A política favorita dos jesuítas é a de assassinato. Isso quem diz é Thomas M. Harry. Isso se encontra no livro A Responsabilidade de Roma pelo Assassinato de Abraham Lincoln. Vamos ver então agora aqui um romancista russo, o que ele diz sobre essa ordem jesuíta. O nome é Fyodor Dostoiévski. Ele diz assim: os jesuítas são simplesmente o exército romano para a soberania terrena do mundo no futuro, com o pontífice de Roma como imperador. Esse é o seu ideal. É simples desejo de poder, de ganho terreno imundo, de dominação, algo como uma servidão universal com eles como mestres. Isso é tudo o que eles representam. Eles nem acreditam em Deus, talvez. Isso também aparece no livro A Responsabilidade de Roma pelo Assassinato de Abraham Lincoln. Vamos ver agora o que diz um religioso, Charles Spurgeon, um pregador batista britânico conhecido como Príncipe dos Pregadores. Olha o que esse pregador diz. Nossos antigos inimigos têm pouca crença em nosso bom senso se imaginarem que algum dia seremos capazes de confiar neles, depois de tantas vezes contemplar as profundezas de astúcia e duplicidade jesuítica. Quanto mais cedo deixarmos certos arcebispos e cardeais saberem que estamos cientes de seus desígnios e em nada cooperaremos com eles, melhor para nós e nosso país. Claro, seremos uivados como fanáticos, mas podemos nos dar ao luxo de sorrir com esse grito quando vem da igreja que inventou a Inquisição. Não há paz com Roma, é o lema da razão, bem como da religião. Isso aparece num livro chamado Dies in der Hoods, Selected Writings on Roman Catholicism. Agora, o que diz a Igreja Adventista através de Ellen White? Eu vou ler algumas citações do livro Grande Conflito. Existem outras, mas essas são bem interessantes. O livro Grande Conflito, página 203, diz assim: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciado a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser de estender o seu poderio. Vejam esse trechinho que eu destaquei, a ordem dos jesuítas, mais cruel, sem escrúpulo e mais poderoso de todos os defensores do papado. Ela segue dizendo: não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e o restabelecimento da supremacia papal. Notem, não havia para eles crime grande demais para cometer, se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Segue ela dizendo: quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente
os mais criminosos e mortais propósitos. Segue Ellen White dizendo, no livro O Grande Conflito, no capítulo 12, era o princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações, tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Perceberam? Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Então, por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis. E aí eu olho essa foto com o Papa Branco e o Papa Negro, e agora ambos jesuítas, pela primeira vez na história da Igreja Católica, e penso nessas citações de pessoas ao longo da história. Eu coloquei apenas algumas, já ficou longo o vídeo para chuchu, né? Tem muitas citações. Vocês viram, são livros e livros, né? Inclusive existe um livro chamado Os Assassinos do Vaticano. E vocês podem imaginar quem são. É preocupante, né? É preocupante. Então eu posso colocar nessa linha de atuação do dragão, então agora a ordem jesuíta. Veja aonde chegamos, como ele tem atuado. E chega ao nosso tempo, porque chega num tempo que eles estão em ação. Eles são atuantes. O próprio Papa Branco, Papa Francisco, é um jesuíta. Fez aquele juramento estranho lá, né? E tem também o Papa Negro, né? E vocês perceberam que Ellen White diz que era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Não importa. Os fins justificam os meios. Lembre-se, essa é uma batalha entre Jesus e Satanás. E ele vai personificar a Jesus, tentar fazer de conta que está do lado de Jesus, né? E nós vimos como isso vem ocorrendo ao longo dos vários impérios e reinos. E religiões também, né? E nós estamos vivendo aqui em 2025. Essa guerra já vem de longa data, né? E Ellen White diz que, assim sob novo disfarce, começou com o disfarce da serpente, e agora sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na terra. Novo disfarce. Que Deus nos ajude, né? A compreendermos, a termos sabedoria. O que você acha de tudo isso? Você viu aí os depoimentos ao longo do tempo, né? Eu coloquei alguns aí. Coloque aqui nos comentários o que você pensa. O que você acha de tudo isso? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aí o seu like, o seu positivo. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Não custa nada e vai ser muito bom para ampliar a visibilidade do canal. Chegou a hora. Nós estamos colocando essa linha do tempo aqui para vocês compreenderem. Nós estamos chegando no dia de hoje. Vocês perceberam, né? Na verdade, chegamos, porque algumas dessas sociedades secretas estão até os dias de hoje. A Ordem Rosa Cruz. Não falamos da maçonaria, mas vamos falar no próximo vídeo. Agora, os jesuítas, o próprio Papa sendo jesuíta, né? E aí vocês vão compreender aonde eu quero chegar para explicar Daniel 11, versos 40, 41, 42, 43, 44 e 45. E se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, assiste os vídeos anteriores, tá bem? Mas antes de terminar, como sempre fazemos, vamos terminar com uma oração. Ore comigo. Querido Pai Celestial, Pai de bondade e misericórdia,
Coloque os teus anjos ao nosso lado, nos protegendo do inimigo nesse grande conflito. Divino Espírito Santo, nos dê sabedoria para continuar a escolhermos o teu lado, o lado do Criador Jeová, Criador do céu, da terra e de tudo que existe. Eu peço essa proteção dobrada nesses dias finais, para que cada pessoa que assiste aos vídeos do canal Chegou a Hora possa ter o seu anjo ao seu lado, protegendo, fortalecendo e atuando. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final, mas lembre-se, né? Chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. Deus abençoe vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.